Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal. Meu nome é Tomás Vasquez e vamos falar mais uma vez de Power Query. E se você assistiu o último vídeo que foi publicado neste canal, eu basicamente refiz com Power Query aquele vídeo de união de planilhas que é basicamente o primeiro vídeo que foi publicado, a primeira série, foram 3 partes, onde eu ensinava lá no Excel 2003 como é que você fazia para fazer união de dados de várias planilhas utilizando, olha eu matando o microfone de novo, utilizando o Microsoft Excel e aquela parte de conexão de dados com um pouco de SQL, e mostrei como é que se faz isso hoje usando Power Query no Excel 2016 de uma forma muito mais simples. O primeiro exemplo, eu usei dados da mesma planilha para importar para a mesma planilha, que é basicamente essa que você está vendo aqui, só que aqui só tem os dados nu e cru. Se você ainda não viu esse vídeo, vale muito a pena, porque é uma pequena introdução de como você usa o Power Query. Você não precisa, basicamente, assistir aquele vídeo. Esse vídeo aqui, ele é autônomo, você consegue entender o que eu vou dizer aqui sem precisar acessar aquele outro, mas é bacana, vale muito a pena. Vai estar aqui na descrição e vai estar no final do vídeo como um link. E, basicamente, eu tenho todos os dados que eu preciso aqui. Planilha de clientes 1, planilha de clientes 2, planilha de clientes 3, que basicamente eu estou simulando um cenário de como você, por exemplo, precisasse consolidar dados vindos de várias filiais em apenas um set de dados para você fazer filtros, relatórios e coisas do tipo. Muito bem, eu tenho aqui a minha planilha, consolidei todos os dados em várias planilhas, sendo cada uma delas uma filial diferente. Eu não preciso mudar nada aqui, eu vou simplesmente fechar o arquivo, certo? Vou criar um arquivo novo e nesse arquivo novo eu vou importar os dados daquele outro arquivo. Eu faço isso indo ao menu dados, clico em obter dados, aqui o Power Query já está trabalhando. Eu vou dizer que é de uma pasta de trabalho porque eu vou extrair os dados daquele arquivo externo. Eu vou procurar aquele arquivo externo que eu gravei na minha área de trabalho, é esse cara aqui, unindo planilhas com Power Query. Vou clicar em importar. O Power Query vai fazer o trabalho dele e identificar basicamente que existem 3 fontes de dados lá dentro, que são as 3 planilhas que eu acabei de mostrar para você, que é clientes 1, clientes 2 e clientes 3. Ele, inclusive, é bonzinho e deixa eu dar uma visualizada nos dados um pouco antes de eu fazer a importação deles, e ele é mais bonzinho ainda, porque logo abaixo dessa caixa de pesquisa que eu tenho aqui em cima à esquerda, ele tem uma opção ali, uma caixa de seleção, que basicamente diz selecionar múltiplos itens. E quando eu faço isso, ele coloca uma caixa de seleção à esquerda de cada um dos itens que configuram uma fonte de dados e deixa eu selecionar cada uma delas. Ou seja, de uma vez eu consigo selecionar várias fontes de dados para incluir dentro da minha consulta e todas elas vão ser mescladas automaticamente. Eu não vou fazer absolutamente nada, eu só vou clicar nesse botão de load, apesar de eu ter outras opções aqui, eu não vou editar, não vou fazer absolutamente nada. Eu poderia vir aqui editar, mas só vou clicar em load para vocês verem o que vai acontecer. Deixa o Power Query trabalhar. O que ele fez foi automaticamente criar uma conexão de dados, como a gente fez manualmente no vídeo anterior, só que automaticamente criou cada uma com o nome da planilha que serviu de fonte de dados, e se eu pousar o mouse em cada uma delas, vocês vão ver que os dados estão basicamente lá como eu queria. Bastaria então eu criar aquela terceira consulta, que é tudo junto para fazer a mesclagem e configurar os dados para serem colocados aqui dentro do Microsoft Excel e estaria tudo feito. Eu só preciso arrumar uma coisa, porque como vocês viram aqui, percebam que ele não considerou a primeira linha de cada uma das fontes de dados como uma coluna. Ele adicionou uma coluna nova achando que aquela primeira linha é uma coluna de dados. Então o que eu preciso fazer? Ou é clicar no botão direito ou vir aqui em editar, certo? Você pode vir aqui clicar com o botão direito, editar. Aqui nessa consulta, vocês podem ver que ele está adicionando uma coluna nova, ele considerou a primeira linha como sendo uma linha de dados. Eu preciso vir aqui em colunas, adicionar coluna, não, perdão, aqui em transformar. E essa segunda opção aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Eu clico nessa opção, usar a primeira linha como cabeçalho, e vocês vão ver que essas colunas aqui que estão nomeadas como coluna 1, coluna 2, coluna 3, vão sumir, e elas vão dar lugar para a primeira linha para ser configurada como um cabeçalho, ao invés de ser uma linha de dados. Eu vou salvar. Pronto, ao invés de 31 linhas, agora ele tem somente 32
ele agora não adiciona mais aquela coluna extra, achando que a primeira linha é uma linha de dados e não uma coluna. Eu vou fazer o mesmo procedimento rapidamente aqui para as outras duas. Fecho e salvo, diminui uma linha, porque uma linha deveria ser cabeçalho mesmo. E, por último, na terceira consulta. E é claro, agora o procedimento final, que a gente já havia feito no vídeo anterior, eu vou em obter dados, combinar consultas, acrescentar de 3 ou mais tabelas, isso eu já mostrei no vídeo anterior. Vou selecionar cada uma delas e vou adicionar aqui em tabelas a adicionar ou tabelas a acrescentar. Como resultado final, eu tenho as 3 planilhas unidas em todos os seus dados. Ele aqui adicionou um dado fantasma, pelo que eu estou vendo, mas isso aqui eu posso tirar depois. Isso aqui eu posso tirar via uma consulta, não é o objetivo desse vídeo, então vou apenas dar um nome chamado tudo junto, mais uma vez, fechar e carregar, tá aqui, mais uma vez, os dados unidos como eu havia feito no primeiro arquivo, no primeiro vídeo, só que tudo dentro do mesmo arquivo. Eu estou usando agora um arquivo terceiro, um arquivo separado, e importando os dados, lendo os dados daquele arquivo que eu havia aberto, que basicamente é a fonte de dados, e ele identificou cada uma das planilhas como sendo uma fonte de dados diferente, ou seja, muito mais rápido e muito mais limpo você fazer isso a partir de um novo arquivo, ao invés de você tentar trabalhar naquele arquivo, que claro, consome também mais memória do seu computador, porque todos os dados precisarão estar carregados em memória. E apenas para deixar o tutorial completo, vamos dar uma limpada naquela linha nulo que a gente viu que apareceu. Como vocês podem ver aqui, por causa de alguma sujeira na planilha, apareceu essa linha de número 62 aqui, que não tem basicamente nada, porque deve ser alguma formatação que sobrou na planilha. O jeito mais fácil, já aprendendo um pouco do que o Power Query pode fazer por você, eu vou clicar aqui na consulta tudo junto, clicar com direito, editar. E o jeito mais fácil de se livrar daquela coluna é adicionar um filtro como se fosse o filtro de Excel natural. Eu vou clicar aqui na coluna de código de cliente, funcionaria para qualquer uma delas. E eu vou dizer, basicamente, como se fosse um autofiltro do Excel, que eu não quero o item quando ele for nulo. Ele basicamente criou um filtro aqui. Ele está carregando no momento 93 linhas, como eu posso ver aqui embaixo, aqui à esquerda. Eu vou clicar em OK. Ele já automaticamente mudou para 92 linhas. Eu vou fechar e carregar. Vejam que aqui à direita, ao invés de 93 linhas, agora eu tenho 92. E se eu for lá naquela linha 62 ou 3, pronto. Já não existe mais aquela linha que está vazia. Ou seja, você pode criar filtros desde o começo. Na tua consulta de Power Query, se você quiser já fazer uma limpeza de dados, antes mesmo de você fazer a importação deles. Vídeo anterior, vamos fazer um resumão. Esse é uma revisão do vídeo de união de planilhas, que eu publiquei já tem muitos anos, já quase 10 anos, lá aqui no canal, fazendo uso desse recurso, ou uma forma de fazer isso, utilizando o Excel 2013, conexão de dados e um pouco de SQL. No vídeo passado, eu fiz isso usando o Power Query e com dados dentro da mesma planilha. Agora eu fiz isso acessando de uma nova planilha, com uma planilha, sendo a planilha onde todos os dados estavam lá sem consolidação, fazendo como se fosse um arquivo externo. E o próximo vídeo eu vou fazer a mesma coisa, só que cada uma das planilhas de cliente estarão em arquivos separados, ou seja, seria o maior dos desafios e basicamente vai ser um reflexo da situação natural, porque se cada filial está mandando o arquivo para você, tentando simular o exemplo real de uma situação em que você precisaria fazer isso, você teria vários arquivos de Excel separado. Para tentar chegar nessa situação, você precisaria abrir cada um deles e unir todos em um arquivo, mas você não precisa. E isso só é possível por causa do Power Query, porque nas edições anteriores do Excel isso não era possível com aquela funcionalidade de união e tudo mais. Isso não dava para fazer. O Power Query agora permite que você faça isso. E é isso que eu vou apresentar no próximo vídeo. Então, por enquanto, é isso. Espero que vocês se divirtam, explorem o Power Query, é uma ferramenta poderosíssima e vai fazer uma diferença enorme na sua rotina e espero também que no seu currículo. Pode colocar que os recrutadores estão com os olhos muito positivos em cima dessa ferramenta. Fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.
Lembrando que você pode deixar suas sugestões e comentários aí embaixo no vídeo. Mas se pintar alguma dúvida, não se esquece, corre lá para o nosso fórum, o endereço está aí na descrição do vídeo. É um espaço super bacana, onde a gente discute sobre Excel, VBA e um monte de outras coisas. A gente se vê lá.